seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 22 de julho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Vacinação no sábado ocorrerá em 4 locais no município. Redução no valor do combustível. Jovens gaúchos no programa Esporte para a Mudança Social. Polícia Civil localiza laboratório de fabricação de entorpecente no Vale dos Sinos. Mais de 1 milhão de crianças e adolescentes convivem com a diabetes. E ainda, o número de idosos com plano de saúde dobrou nas últimas décadas. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. E amanhã, equipes da Secretaria da Saúde estarão vacinando em 4 locais aqui do Rio Grande. A população acima dos 5 anos que ainda não receberam ou ainda não completaram um esquema vacinal contra a Covid-19 podem procurar pelo imunizante. Confira agora os locais e horários da vacinação. Sábado de vacinação em Rio Grande, das 9 ao meio-dia, acontece nos pontos habituais. Os locais de vacinação são o Posto 4 Canalete, Parque Marinha e a Sala Extra no Cassino. A Secretaria da Saúde do Rio Grande vai manter uma equipe vacinando contra a Covid-19 no Praça Shopping também. A vacinação acontece das 14 às 17 horas. A primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19 será para pessoas acima dos 5 anos. A terceira dose para pessoas acima de 12 anos, vacinadas com a segunda dose há mais de 4 meses. Para pessoas de 18 anos até 39 anos, que se vacinaram com a vacina Janssen, a primeira dose, e com a segunda dose com qualquer vacina contra a Covid-19. A quarta dose para pessoas acima de 40 anos também está disponível. Todas as vacinas serão aplicadas após avaliação da equipe de profissionais da saúde no local. Para receber qualquer vacina, é necessário a apresentação de documentos de identidade, a carteira de vacinação e o termo de assentimento, neste caso, para crianças que forem tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e não tiverem acompanhadas de um representante legal. O termo está disponível na página da Prefeitura na internet. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis anunciou ontem mais uma redução no preço do litro da gasolina. Aqui no município do Rio Grande, o litro já pode ser encontrado por R$ 5,19. Com redução de quase 5% no valor do combustível nas refinarias desde a última quarta-feira, a gasolina segue baixando. Hoje, a gasolina no país se iguala ao preço internacional praticado. O anúncio foi feito em relatório divulgado na última quinta-feira pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, sendo a diferença de apenas 1 centavo. Anteriormente, em relação ao exterior, a gasolina no Brasil estava 30 centavos mais cara. Aqui em Rio Grande, a gasolina segue baixando e hoje encontra-se com um preço mínimo de R$ 5,19. E agora um recado: no próximo mês inicia o processo de recadastramento da prova de vida para os aposentados e pensionistas daqui do Rio Grande. Lembrando que é necessário realizar a renovação do cadastro para seguir recebendo o benefício. Em Rio Grande, o recadastramento de vida dos inativos e pensionistas será realizado durante todo o mês de agosto. O processo será realizado pela Previdência do Rio Grande. Lembrando que para realizar o recadastramento é necessário o documento de identidade com foto e comprovante de residência
em caso de alteração de endereço do cadastro anterior. Os acamados devem comprovar através de uma procuração. O recadastramento garante que a remuneração siga sendo paga. Este é o último ano em que o recadastramento será feito presencialmente. A expectativa é de que a partir de 2023 seja lançada uma plataforma de recadastramento online. Os 8 jovens gaúchos selecionados no programa Esporte para a Mudança Social, resultado de uma parceria com o governo do estado e o consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, embarcaram hoje, eles embarcam nessa madrugada para Boston, nos Estados Unidos. Confira. Embarcam na madrugada de hoje com destino a Boston, nos Estados Unidos, os 8 jovens gaúchos selecionados no programa Esporte para a Mudança Social. A ação é uma parceria do Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre. O intercâmbio, que acontecerá até o dia 4 de agosto, tem a experiência para os jovens com as idades entre 16 e 18 anos, na troca entre culturas e o esporte como catalisador de mudanças para os jovens escolhidos. Eles são praticantes de artes marciais e integrantes dos projetos sociais no Rio Grande do Sul. As despesas foram custeadas com recursos de incentivo. Os intercambistas são dos municípios de Bento Gonçalves, Porto Alegre, Santa Maria, Tramandaí, Pelotas, Esteio, Rio Grande e Passo Fundo. Os jovens terão acompanhamento de 5 adultos. Polícia Civil localiza laboratório de fabricação de entorpecentes no Vale dos Sinos. Foram apreendidos mais de R$84 mil, dinheiro este que com um vínculo direto ao tráfico de drogas. Junto de dinheiro estavam mais de 12 quilos do entorpecente, maquinário hidráulico para a produção do ilícito e 10 coletes à prova de balas. Confira. A Polícia Civil, no início da noite da última quinta-feira, prendeu um homem em flagrante no bairro Dona Augusta, em Campo Bom. Junto ao homem estava uma grande quantia de dinheiro em entorpecentes. A atuação do DENARC durou 30 dias e teve como maior descoberta um laboratório de fabricação de entorpecentes com base no Vale dos Sinos. O destino da produção era a comercialização de drogas para várias cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Abordado no local o homem que foi reconhecido como responsável pela segurança do laboratório e estava portando meio quilo de entorpecentes. Já dentro do imóvel foram apreendidos o restante dos materiais. Foram mais de R$84 mil em diversas notas. E agora eu vou falar sobre previsão do tempo. Esta sexta-feira será de muita nebulosidade e possibilidade de chuva. Venâncio Soares terá uma tarde com sol. Já aqui em Rio Grande, a umidade está muito alta. Ela pode chegar a 99%. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. A tarde em Rio Grande será de céu muito nublado e possibilidade de chuva a qualquer momento. Na parte da noite, a nebulosidade se mantém e também haverá risco de chuva. Calcula-se para hoje uma quantidade de 10 milímetros de chuva ao longo do dia. Os ventos ficarão fracos e não passarão dos 15 quilômetros por hora. A umidade se manterá muito alta, estando em 99% nesta tarde. A temperatura fica entre 18 graus a máxima e 13 graus a mínima. Tarde e noite de muita nebulosidade e chuva em São José do Norte, com possibilidade de 10 milímetros de chuva ao longo do dia e ventos que não passarão dos 15 quilômetros por hora. Já a umidade ficará muito alta, estando em 99% nesta tarde. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 12 graus a mínima. Dom Pedrito também terá uma tarde de muita nebulosidade e possibilidade de chuva ao longo do dia. À noite, o tempo segue instável e com muita nebulosidade. A chuva não passará dos 8 milímetros hoje, e o vento estará fraco, não passando dos 12 quilômetros por hora. A umidade, que pela manhã estava muito alta,
irá baixar durante a tarde e ficará nos 60%. A temperatura fica entre 20 graus a máxima e 16 graus a mínima. Camaquã terá a tarde e a noite com um clima chuvoso, tendo possibilidade de até 10 milímetros de chuva no dia de hoje. Ventos fracos que não passarão dos 12 km por hora e a umidade que irá diminuir e chegar aos 77% durante a tarde. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 13 graus a mínima. Venâncio Aires terá tarde de sol com algumas nuvens. Haverá períodos de céu nebuloso e na parte da noite há chances de chuva. A previsão é de que chova no máximo 2 milímetros durante a noite. O vento se manterá fraco e não passará dos 19 km por hora. A umidade se manterá baixa durante a tarde, ficando nos 39%. A temperatura fica entre 23 graus a máxima e 15 graus a mínima. O Brasil entrou no topo mundial de uma categoria robótica após vencer uma competição na Tailândia. Estudantes de engenharia de São Paulo eliminaram times de 45 países com a apresentação do robô. O robô Era, com linguagem de inteligência artificial, é capaz de realizar tarefas como servir pessoas, tirar a mesa, colocar o lixo para fora, entre outras funções. Na competição, que reuniu mais de 3.000 participantes, os robôs da categoria At Home, onde o Brasil ficou em primeiro lugar, são programados para realizarem tarefas domésticas. Na demonstração aos jurados técnicos, os robôs devem pegar e manipular diferentes objetos, além de mapear ambientes por meio de sensores. Apesar de os robôs realizarem atividades autônomas em uma casa, essas atividades poderiam ser também executadas em hospitais, universidades e empresas. A pandemia aumentou os riscos de crianças e adolescentes desenvolverem diabetes, pelo fato de ficarem mais em casa e não praticar atividades físicas como deveriam. A quantidade de tempo livre fez também aumentar o consumo de alimentos como salgadinhos e outros ultraprocessados. Um estudo conduzido pelo Centro de Pesquisa Biomédica nos Estados Unidos avaliou que a quarentena foi fundamental para que crianças e adolescentes criassem hábitos sedentários e desencadeassem distúrbios no sono, além de um crescimento da diabetes tipo 2 nessa faixa etária. Para obter esses resultados, foi observado prontuários médicos de um hospital infantil e crianças que deram entrada no pronto-socorro da unidade entre março e dezembro de 2019, traçando um comparativo com o mesmo período do ano seguinte. O resultado mostrou que mais crianças procuraram cuidados médicos com queixas sobre a doença durante o período pandêmico do que no ano anterior à crise sanitária. Uma das principais causas da diabetes em crianças e adolescentes é a obesidade infantil. Por isso, é essencial que elas mantenham uma alimentação saudável, rica em nutrientes, vitaminas e, se necessário, que busque a ajuda de um médico especialista. Só na última década, o número de diabéticos no Brasil cresceu mais de 26% e mais de 1.200.000 crianças e adolescentes convivem com a doença. O número de idosos que possuem um plano de saúde mais que dobraram nas últimas 2 décadas. O número, que era de 3.400.000 em 2002, chegou a 7 milhões neste ano. O aumento aconteceu em todas as faixas etárias acima dos 60 anos, com destaque para os idosos com 80 anos ou mais, com crescimento de quase 200% nos últimos 20 anos. Chegando a 1.200.000 planos de saúde ativos. Logo em seguida aparece a faixa etária de 70 e 79 anos, que passou de 1.100.000 para mais de 2.200.000. Para especialistas, existe uma preocupação pela manutenção dos planos de pessoas mais idosas, pelo grupo ser mais vulnerável às doenças e, na teoria, utilizar mais os serviços e pelos valores de convênio serem mais elevados do que para adultos de outras idades. Nesse ano, o maior número de conveniados em planos de saúde são pessoas de 60 e 69 anos,
que representam mais da metade dos associados, seguido por idosos de 70 e 79 anos. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados brasileiros que têm mais idosos entre os beneficiários. Durante a pandemia, a procura por convênio aumentou devido ao medo e a tensão que se instaurou no período e o receio de uma superlotação do Sistema Único de Saúde. Embora os altos valores, a grande maioria das pessoas vê como essencial obter um convênio médico. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá e todos os programas do Sala de Entrevistas. Muito obrigada pela companhia. A todos vocês, uma boa tarde e até amanhã.